Olá, boa noite. Meu nome é Ovidio Batista Júnior. Estaremos juntos na disciplina de Patrimônio Público, Materiais e Logística. Meu e-mail é ovidiobatistajunior@gmail.com. Para qualquer dúvida ou qualquer esclarecimento que você queira tirar a respeito da nossa disciplina, estou à disposição. Antes de começar a nossa atividade, gostaria de deixar para vocês algumas dicas para que você possa se destacar profissionalmente. A primeira delas que eu chamo a atenção, claro, não vamos falar a respeito de todas, mas as principais. Primeiro, tenha fé no que você queira fazer, no que você acredita. Queira realmente, queira com vontade, se dedique a isso. Disciplina e cautela. Disciplina não faz mal para ninguém, muito pelo contrário. Só vai ajudar você a crescer no seu caminho. Faça o melhor sempre. Não é o motivo de você não estar feliz no seu relacionamento, na sua casa, que você vai trabalhar de qualquer maneira. Dê sempre o melhor de ti no seu trabalho. E agarre as oportunidades que aparecerem. Normalmente, ela vem disfarçada de trabalho. Por isso que nem todo mundo consegue aproveitar a oportunidade. Eu sou formado em gerência de marketing pela Uniderp, pós-graduado em gestão estratégica também pela mesma universidade, e hoje faço uma pós-graduação em metodologia de ensino à distância. E aí naquela história de tá sobrando um tempinho, vamos fazer outra faculdade? Vamos lá, estou fazendo uma outra faculdade agora, na verdade, fazendo não, né? Estudando um outro curso agora. Mas mesmo assim ainda sobra um tempinho para fazer uma atividade de 8 horas, que é trabalhar em uma empresa aqui em Campo Grande, é a TV Morena, tem em outras partes do interior do estado também. Faço parte aqui do ETEC como professor conteudista e sou consultor especialista da Aligare Assessoria. Meu papel hoje com vocês é conversar um pouquinho a respeito de patrimônio público. O que será que vem a ser o patrimônio público? Antes de começar a nossa atividade, nós temos aqui 9 imagens que vão nos ajudar no final dessa primeira aula a entender o que significa patrimônio público. Então nós temos aqui uma ciclovia, temos aqui em Campo Grande a Praça das Araras, Morada dos Baís, um orelhão danificado, uma ambulância também sem condições de uso, uma praça que está com os bancos quebrados, e aí nós temos abaixo um grupo depredando um patrimônio, e aí nós temos ali, se vocês já jantaram, não vão sentir tanta atração, mas quem não jantou ainda, nós temos uma mesa farta, e claro, quem está cansado, querendo tirar férias, nós temos uma praia. Isso tem a ver com patrimônio? Tem. Nós vamos entender em breve o porquê. A definição de patrimônio, antes de entrar em patrimônio público, são bens, direitos e obrigação. Isso da contabilidade. Vale tanto para as empresas como também para pessoas naturais, ou seja, CNPJ e CPF aplica-se a mesma regra. Mas o que vem a ser bens, direitos e obrigações? Entendemos como bens todas aquelas aquisições que vocês fizeram nos últimos meses ou ao longo de uma vida. Tudo aquilo que você comprou, está quitado, está em seu nome, no nome da sua esposa. Isso faz parte do quê? Do seu patrimônio. Isso é um bem que você adquiriu e é seu. Direitos. Você tem direito ao seu salário, sim ou não? Sim. Você tem direito ao seu salário por um serviço que você presta para uma empresa, por um serviço que você prestou a terceiros. Então, tudo que um produto que você vendeu, é um direito que você tem de receber pelo aquele serviço prestado. E obrigações? Bom, essa é a parte ruim na parte de se constituir um patrimônio. Porque obrigações são todos os pagamentos que você tem que fazer a terceiros. Ou seja, tudo aquilo que você adquiriu, você tem que pagar. É claro. E aí, quando você faz esse pagamento, a partir do momento que está quitado, esse bem faz parte do seu patrimônio. Antes disso, é somente uma obrigação. Por exemplo, você financiou um carro. Esse financiamento, você vai pagar ele mensalmente. Então, você tem a obrigação de pagar esse carro. Quitou a última parcela,
Vai sair aquela informação de financiamento, a alienação fiduciária que o banco coloca no documento do carro, e o bem passa a ser seu de fato. Invertendo a moeda, a concessionária, ela tem o quê? Ela tem um direito. Ela tem todos os seus direitos, que são o quê? Os veículos. E elas podem comercializar isso a terceiros. Uma vez que ela vende um veículo para uma pessoa como eu ou como você, esse veículo passa a ser um bem para a concessionária e uma obrigação nossa. Por quê? Porque nós teremos que fazer o pagamento dessa parcela. Uma definição, uma concepção um pouco mais restrita, que é a Lei 4.717 de 1965, artigo 1º, parágrafo único, fala que patrimônio público é o conjunto de bens e direitos mensurável em dinheiro que pertence à União, a um Estado, a um município, uma autarquia ou empresa pública. Destaco, mensurável em dinheiro, ou seja, o patrimônio não pode ser comparado, por exemplo, a 10 fazendas. Eu tenho que pegar 10 fazendas, quanto valem essas 10 fazendas, aí sim eu estimo qual é o patrimônio. Uma definição um pouco mais ampla, um pouco mais convencional, não fugindo do primeiro exemplo, nós temos que o patrimônio público é um conjunto de bens e direitos de valor econômico, artístico, histórico ou turístico que pertence a um povo para qual o Estado ou a administração pública existem. Ou seja, existe algo acima do cidadão comum que administra esse bem público. No caso, o Estado e a administração pública existem. No slide anterior nós falamos União, Estado, município, autarquias e empresas públicas. Esses são os agentes que fazem a gestão do patrimônio público. E por que nós temos que ter a participação deles? Porque eles fazem o controle, eles fazem a gestão. Nós pagamos nossos impostos a quem? Então, se nós pagamos nossos impostos, alguém recolhe, alguém faz o trato desse dinheiro, alguém faz o uso desse dinheiro, a aplicação de acordo com o quê? Com a expectativa de uma população. E aí, quando nós temos um patrimônio público, quando nós entendemos que ambulância, transporte, praças são de domínio público, todos nós temos o quê? Uma parcela da responsabilidade. Por que nós temos uma parcela da responsabilidade? Porque nós pagamos impostos. Então aquilo ali não está ali gratuitamente. A escola onde você está sentado hoje, a carteira onde você está sentado e a cadeira, faz parte do patrimônio público do Estado. Se você optar por destruir o patrimônio, o que vai acontecer? Em determinado momento você será convidado a pagar mais impostos. E aí para fazer o quê? Para repor esse material. Ou a pior hipótese, você ficar sem acesso a esse material, por quê? Porque optaram por quebrar. O patrimônio público ainda, ele é de uso comum do povo, como mares, rios, estradas, ruas e praças. Você já deve ter passado pela rodovia e uma placa do DENIT informa: proibido construir nas rodovias. Essa informação significa o quê? Que não é permitido que ninguém chegue ali e construa aleatoriamente. Existe uma regulamentação para aquela região, existe uma regulamentação para aquela rodovia. No caso, a maioria das rodovias, ou parte delas, são de exploração de quem? Da União ou do governo do Estado. Por isso, essa informação de que não é permitido a construção nas rodovias. Uma outra particularidade do patrimônio público, ele é de uso especial, como edifícios, terrenos, e são aplicados ao serviço ou estabelecimento federal, estadual ou municipal. A escola onde você está hoje, provavelmente ela está em um terreno que pertence ao Estado, ao município ou ao governo federal. Quando nós falamos ainda de patrimônio público, nós temos vários tipos de recursos. No caso aqui nós vamos falar de 5. Recursos materiais, o que são eles? São todos os recursos que nós utilizamos para fazer a produção de renda. Por exemplo, matéria-prima. É um recurso? É. A União explora? Sim.
Por exemplo, petróleo. Se você acidentalmente descobre que tem petróleo no seu quintal, você não pode explorar, porque a exploração de subsolo pertence somente à União, ou seja, você ganha em cima do seu terreno, você aluga aquele terreno, aquele espaço para o governo, ou opta por vender, mas quem faz a exploração da matéria-prima que vai dar origem ao combustível é a União. Recursos patrimoniais, podemos falar de estruturas físicas, podemos falar de estradas, rodovias, podemos falar de desde uma caneta até um edifício, são recursos patrimoniais. Capital são os recursos, valores que o Estado, que o município detém. Recursos humanos somos todos nós dentro das organizações. Tudo aquilo que nós produzimos em termos de capacidade intelectual, produtividade, é um recurso humano que uma empresa tem à sua disposição. E recursos tecnológicos são o quê? São as informações que uma empresa produz. É o que ela pode fazer de diferencial. Tem empresa que ninguém sabe como ela chega ao topo do mercado. 90% do sucesso dela está o quê? Está dentro dela, envolvendo recursos humanos. É claro, envolve capital, envolve material, envolve. Mas envolve muito mais recursos humanos do que capital. É claro que dentro de todo segmento existe um cuidado que tem que ser tomado. E o patrimônio público, por ser manejado, trabalhado por pessoas, pode acontecer do desvio. A pessoa foi contratada, ele é concursado para prestar um serviço, e aí ele vê diante de uma oportunidade de levar vantagem em cima dos processos de compra. Ele está comprando 10 carteiras escolares, 10 cadeiras, ele resolve desviar uma para o uso pessoal. Isso é chamado do quê? Prevaricação. É um crime funcional praticado por funcionário público contra a administração pública. E é um ato que ele pratica esse ato, conforme expresso na lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Ele percebeu que de repente ele pode comprar 10 televisores, sendo que a escola precisa somente de 9, e utilizar um para seu uso. Isso é prevaricação. Dentro do patrimônio público, dentro do serviço público, esse é o termo para aquele funcionário que tira o bem do Estado, que era para uso de terceiros, uma escola, um posto de saúde ou empresa pública, e aí ele usufrui desse bem. Correto? Então, temos que ter muito cuidado, porque o processo de compra ele existe em qualquer segmento. Mas, dentro da empresa do setor privado, como que vai acontecer essa responsabilidade? Se ele comprou e desviou um produto, ele é mandado embora por justa causa. Por quê? Porque ele furtou, criou uma oportunidade e furtou um produto. Dentro do serviço público, o termo é prevaricação. Beleza? Vamos adiante. 9 imagens novamente. E aí? Será que agora nós temos como fazer uma definição do que é patrimônio público, patrimônio cultural, patrimônio turístico? Vamos lá. Ciclovia e avenida. Patrimônio público. Araras, Morada dos Baís. Patrimônio turístico. Orelhão, ambulância, banco da praça e uma outra empresa sendo o quê? Totalmente destruídos. Isso é patrimônio público, é de uso de todos nós. Comida, patrimônio cultural. E a praia, patrimônio turístico. Então nós temos vários recursos que envolvem o patrimônio de uma empresa. E também de um estado, de um município, de um país. Cabe a cada um de nós fazer o quê? O melhor para que esse patrimônio seja utilizado da maneira correta. Ninguém constrói um banco de uma praça para ser destruído. Ninguém compra uma ambulância, nenhum município compra para deixar na mão seus pacientes. Um orelhão, tudo bem que hoje temos celulares das mais variadas marcas, modelos, mas nunca se sabe quando vai precisar, quando a bateria vai acabar e você precisa avisar um ente seu. Então, dica,
preserve o seu patrimônio, preserve o patrimônio da sua cidade, que assim seremos um pouquinho mais felizes. Materiais. Que são materiais? Bom, aqui nós temos 4 imagens que podem nos auxiliar na definição do que são materiais. E aí, claro, no final teremos 4 imagens novamente para entender um pouquinho melhor a respeito do que são materiais. Elemento base da cerveja, qual que é? Eu acredito que boa parte dos alunos, mesmo que aqueles que não consomem, vão saber. Outros consomem e sabem. Por quê? Porque é um produto que boa parte da população consome, não só no Brasil, como em outros países. Nós temos ali a cozinha de uma escola com alguns materiais. Que materiais são esses? Alimentos que vão ser o quê? Processados, vão virar o quê? Merenda escolar na hora do intervalo. Nós temos um processo de mineração, nós temos uma indústria, nós temos barra de ouro. Tudo isso é material? Sim. E vão passar por um processo de transformação para atender uma população, vão atender um mercado, enfim, terão um destino após o processo de transformação. Material é tudo aquilo que gera recurso ou tem capacidade de gerar riqueza. Água é um material? É, porque depois que ela passa pela usina, ela transforma em quê? Em energia. Nós pagamos por isso, então gera riqueza para alguém. Normalmente, uma empresa ela pode vender somente produto ou somente serviços, mas ela pode vender os dois também. E aí é um material? Sim, prestação de serviço também é material. A manicure, por exemplo, ela tem uma capacidade de fazer com que a unha das mulheres fiquem bem tratadas. Qualquer pessoa pode pegar o frasco com o esmalte, passar no dedo, mas somente ela está preparada para deixar o acabamento correto da forma como as mulheres gostam. O homem, quando vai ao barbeiro, por exemplo, qualquer um poderia cortar o cabelo dele, mas o acabamento é diferenciado. Então, a pessoa, para fazer esse acabamento, ela deve estar preparada. Ok? Cada material tem sua característica física. Isso é fato. Por exemplo, peso, volume, forma, cada um tem o seu. E os atributos também, que é desempenho, durabilidade e beleza. Nós costumamos dividir materiais entre 5 blocos. Primeiro, recursos humanos. Opa, falamos sobre isso em patrimônios, falamos? Sim. O que é o recurso humano para uma empresa? As pessoas. Em todos os níveis são as pessoas. Recursos financeiros, numerário, ações, dinheiro da empresa. Recursos tecnológicos, que é o conhecimento disponível que uma empresa produz para produzir serviços ou produtos. Recursos materiais, bens tangíveis, bens que você pode tocar, ou intangíveis. Ações, por exemplo, é um recurso da empresa, mas ele é o quê? Intangíveis. Recursos patrimoniais, principalmente equipamentos, terrenos, prédios, veículos e instalações. Perceberam que existe uma relação entre patrimônio e materiais? Eles andam juntos. Não tem como eu ter patrimônio sem ter material. A não ser que eu viva somente das minhas ações, mas eu não vou ter carro, não vou ter hospedagem, ou de alguma forma eu vou ter que me instalar em algum lugar. Em resumo, ao tratar de materiais, eu estou me referindo à quantidade de itens que nós temos, como matéria-prima, produtos em processo de fabricação, materiais de embalagem, produto acabado ou não, suprimentos e outros. Esse slide ele nos permite entender um pouco mais o ciclo dos materiais dentro das organizações. Por exemplo, nós temos ali a primeira etapa, que é extração de matéria-prima. Lembram lá quando você estava no ensino médio, que falava a respeito de recurso primário, secundário, lembram disso? Então, extração da matéria-prima, primeira etapa. Indústria da transformação, segunda etapa. E aí nós temos um ciclo, que é indústria da embalagem, indústria embaladora,
São duas indústrias. Ouvi, mas são duas indústrias? Não, é o mesmo processo ainda. Nós temos os CDs. O que é CDs? Centro de distribuição. É o galpão que a empresa tem para fazer o quê? Enquanto o material não foi vendido, não foi comercializado, ele fica num armazenamento. Ele tem que ter um local adequado para ficar ali parado. Eu não posso deixar ele, por exemplo, uma empresa que constrói máquinas de lavar. Ela não pode pegar essa máquina de lavar, que foi recém-construída, fabricada, e deixar exposta ao sol. Por quê? Quando a dona de casa ou o dono da casa for comprar a máquina de lavar, ela vai estar o quê? Deteriorada pela ação do tempo. Então, há a necessidade do centro de distribuição. Esse produto vai para o varejista ou para o atacadista. Varejista, são as empresas que vendem por quantidade, por unidade, desculpa. Atacadista, que é o que vende grandes volumes. Por exemplo, varejista, você vai lá e compra uma caixinha de leite ou um refrigerante. Atacadista, você vai lá e vai comprar uma quantidade maior. Você vai comprar um fardo de refrigerante, uma caixa com várias unidades de leite. Essa é a diferença entre varejista e atacadista. É claro, nesse processo nós temos o quê? A redução do volume de resíduos destinados a aterros. Por quê? Porque eu desperdiço menos material. Esse produto chega ao consumidor final e o consumidor final faz o quê? Depois que ele utiliza o produto? Ele joga no lixo. Em verde, nós temos o quê? A cadeia reversa. O que é a cadeia reversa? Quando eu pego um produto, faço a coleta dele, passa por uma triagem, volta para a indústria transformadora ou para uma outra indústria. Um exemplo, o computador que você comprou, ele passou por todos os processos que nós falamos anteriormente. Aí você viu que ele está defasado, não tem mais conserto, o HD dele já pifou, então pifou o HD, acabou. O monitor dele é aquele monitor de tubo, você não quer mais utilizar aquele monitor. O que você vai fazer? Vai descartar esse computador. Das duas, uma. Ou você vai jogar ele no lixo, ou você vai doar ele para uma instituição que possa fazer o uso do mesmo. Pode mandar para manutenção, etc. e tal. Primeira hipótese, você jogou ele no lixo. Alguém que trabalha com a coleta seletiva vai encontrar aquele computador, vai separar as peças, o tubo vai para um caminho, a parte de plástico vai para outro caminho, vai receber, aí é onde entra essa indústria transformadora. Aquele que recebeu as partes de plástico vai fazer o quê? A transformação desse material. A parte que vai cuidar do vidro vai ser uma outra empresa. Com isso, nós temos o desenvolvimento de novos setores, de novos atores também, gerando novos negócios e ampliando o quê? A distribuição de renda. Então, o trabalho com materiais no mercado, como o mercado brasileiro, ele faz com que as pessoas comecem a criar o quê? Alternativas para a geração de renda. Essa geração de renda, através de um ciclo que começa lá na matéria-prima, mas que termina com a reciclagem, é a melhor situação que nós podemos ter no mercado, em uma população. Porque se eu começo a utilizar reciclagem de produtos, eu tenho um menor volume de lixo acumulado nas cidades. É claro, preservo também o meio ambiente. Alguns procedimentos poderão provocar mudanças substanciais na administração de materiais, em razão dos reflexos ao longo da cadeia de comercialização. O que está acontecendo? A capacidade de consumo hoje ela é muito grande. As pessoas estão comprando cada vez mais. O crédito, o acesso às compras, todo mundo compra muito. Então, a gestão de material vai ter que ser o quê? Modificada. Então, dentro das organizações, se eu tenho vários gestores, porque, um exemplo, a empresa tinha 10 colaboradores, uma característica. Em 5 anos, ela passou a 100 colaboradores. Opa, eu já tenho que começar a pensar o quê? Fluxo de informação dentro dessa empresa, gestão de projetos, quantas pessoas não estão falando a mesma informação, tendo acesso à mesma informação. Processos vão ter que ser muito mais dinâmicos para evitar o quê? O desvio de atenção, perca do foco, gasto desnecessário com dinheiro. Aumentará o foco no relacionamento com o cliente. As empresas hoje colocam vários canais para que você, enquanto consumidor, fale com ela.
E ela não quer somente saber a sua reclamação, ela quer saber o que você deseja também. Quais são seus anseios em termos de produtos, serviços. As empresas querem saber o que você pensa porque ela modifica para atender a sua necessidade e sair à frente do concorrente. Será observada uma maior participação das empresas nos ciclos de venda. E aí nós temos o quê? Profissionais de mídia e design envolvidos também nesses processos. Eu preciso de embalagens sofisticadas, de embalagens que agradem os olhos dos pais, dos filhos, de todos os consumidores. E aí um risco que todo mercado está exposto. Aumentará a utilização de várias formas de relacionamento com a web. A internet não tem como sair da nossa vida. Se o seu celular tem acesso, ela já vai com você aonde você estiver. No começo a internet ficava onde? Em casa ou nas empresas, no máximo no cyber. Hoje, qualquer pessoa tem a internet onde? No seu bolso. Pacote de dados, você acessa as suas redes sociais, você visualiza seus e-mails, vídeos, informações. Tudo que você precisa hoje está onde? Em suas mãos. Então, por isso que a gestão de material vai ter que começar a ser pensada de uma maneira diferente. Se o meu cliente estiver lá em Xangai, eu tenho condições de vender para ele. É uma série de informações que eu tenho que pensar antes mesmo de começar o processo de venda. Exportação, documentação, pagamento, tudo isso, logística. Como que esse produto vai sair daqui do Brasil, vai ser entregue lá? São preocupações que eu tenho que ter quando o meu empreendimento, o meu estabelecimento começa a fazer a venda via internet. Bom, 4 imagens novamente para pensar em materiais. Lá no começo nós tínhamos o quê? A cozinha. Ou agora nessa imagem nós temos o quê? A merenda escolar. Nós tínhamos os minérios. E aqui nós temos o quê? Bobinas de aço que vão virar desde botijão de gás até a cadeira onde você está sentado. Vão virar peças para a sua televisão. Vão virar geladeiras. Enfim, carros. As aplicações com aço são muitas. Então, outros produtos que eu não citei aqui vão utilizar esse mesmo recurso. Nós temos uma casa que é toda trabalhada em madeira e muito mais destaque para madeira e por vidro, né? É uma casa totalmente diferenciada, um material totalmente diferenciado. E novamente, para acirrar a fome, nós temos ali uma pizza. Não que tudo vai acabar em pizza, mas que é o recurso final. Antes de eu ter a pizza, eu tinha o quê? Recursos isolados. Eu tinha o trigo, eu tinha outros ingredientes que eu utilizo, tomate, etc. e tal. E aí o produto final que chega até a sua casa já é o quê? Uma pizza que foi assada, que já foi montada, foi entregue. Quais são os produtos que são envolvidos na fabricação de uma pizza? Para que ela chegue até a sua casa, vai desde o combustível até a contratação do quê? Do recurso humano, que é a pessoa que foi fazer entrega no seu domicílio. Logística. Se eu compro um produto, eu quero esse produto na hora. Se eu vendo um produto, eu quero que esse produto saia do meu estoque também na hora. É por isso que eu tenho que ter o quê? Um sistema de logística eficiente que atenda à necessidade da minha empresa, da sua empresa e do consumidor final. Quando nós compramos um carro, o ideal é sair da concessionária com ele emplacado já. Mas nem sempre é isso que acontece. A base da logística hoje no Brasil é a internet. As empresas estão interligadas muito mais do que nós gostaríamos. Mas por que muito mais do que nós gostaríamos? Porque algumas empresas cometem algumas falhas e elas não reportam aos seus clientes. Então, com isso, com a internet, todo mundo consegue se comunicar o tempo inteiro, mandar informações o tempo inteiro. E aí, se você cometer uma falha com seu cliente, o risco de você cair numa rede social e transformar a sua empresa numa empresa fadada ao fracasso é muito grande. Qual que é a definição de logística? É colocar o produto certo, em tempo adequado, de maneira íntegra
aonde o cliente precisar. Essa definição ela foi muito bem aplicada lá na Arte da Guerra, com Sun Tzu. Ele pensava, esse foi um general que pensava na cadeia de suprimento para suas tropas, de maneira que não faltasse nada. Desde suprimento em termos de alimentação, hospedagem, quando falo hospedagem, falo instalações para repouso, até armamento. A frente de batalha tinha que estar sempre muito bem preparada para que ela não tivesse momentos de distração, perca de concentração, cansaço excessivo. Então ele se preocupava muito com isso. E as empresas adotaram um sistema de logística da área militar para suas empresas, que aí envolve empresa pública, privada. Até nós utilizamos o sistema de logística. Por exemplo, quando acaba o botijão de gás, você tem dois caminhos. Vai depender do que? Da sua pressa. Primeiro caminho, ligar em uma central e aguardar a entrega. Segundo caminho, colocar na moto, na bicicleta, no carro, enfim, achar uma forma de buscar esse botijão de gás. Vai depender do que? Da sua necessidade. Alguns elementos fazem parte do sistema de logística. Vamos lá. Estoque. Lembra quando nós falamos do centro de distribuição, lá em materiais? O estoque é a mesma função. Ele está ali para que o produto fique um determinado período, um determinado momento, e aí ele passa, depois da compra, da aquisição, ele sai do estoque e vai para o cliente. É a quantidade necessária para atender um nível de demanda. Esse é o estoque adequado. Por exemplo, eu vendo 10 peças por mês e eu tenho um estoque com essas 10 peças. Eu atendo todos os meus clientes. Esse é o estoque equilibrado. Problemas. Se eu tiver 10 peças e vender 5, fico com um produto sobrando. Ou se eu tiver 10 peças e vender 20, eu vou deixar 10 clientes esperando. Armazenagem. São as condições em segurança, tanto para manuseio como temperatura, etc. e tal, proporcionada à guarda do estoque. Ou seja, eu tenho um galpão. Eu vou jogar esse material de qualquer maneira lá? Não, eu vou separar, vou catalogar, ele vai estar embalado de maneira que, quando eu vender, esse produto tem que chegar o quê? 100% bom para o cliente final. A logística, além de cortar gastos, ela agrega valores também para os produtos. Valores como lugar, tempo, qualidade e informação. Isso é agregar valor. Lugar, quando o produto ou o insumo é entregue no local da produção ou no local desejado pelo consumidor final. Se você está fazendo um churrasco, você quer o quê? Cerveja, carne. Você faz o pedido no açougue que você tem contato, uma conveniência, e você não está na sua casa, você está numa chácara. Isso é um serviço que a conveniência, o açougue vai prestar para entregar o produto aonde? Aonde você estiver. Tempo. Essa carne não pode chegar com 4 horas de atraso. Então, se você fez o pedido às 9 horas da manhã, você espera que esse produto esteja até em suas mãos no máximo em 1h30. Por quê? Porque você acredita que colocando para assar, no máximo entre meio-dia e 1h da tarde, você já está conseguindo atender seus convidados. Qualidade. O fato de eu estar numa chácara não significa que eu vou querer o produto de qualquer forma, de qualquer jeito. Eu vou querer o quê? Um produto com qualidade. A cerveja pode chegar quente? Não, você vai esperar o quê? Que ela chegue numa caixa térmica, com gelo, para que você possa consumir no decorrer do seu almoço e um pouco da tarde também. E a informação. Qualquer dado que aconteça com a sua entrega, você quer ser informado. Olha, o produto não vai chegar, olha, nós não temos como atender. Isso é informação. Um outro exemplo de informação. Quando você manda um aparelho para conserto fora da sua cidade, a empresa te manda um e-mail com a ordem de serviço, de maneira que você possa rastrear via o site. Você acessa o site da empresa, coloca lá uma senha que é gerada, a ordem de serviço, e ali você consegue fazer o quê? O controle, o acompanhamento do seu produto que está em conserto. Até mesmo o fato da devolução. Quando é gerado o quê? Um código de rastreamento do objeto, e ali pelo site da empresa que faz o transporte, você consegue ver o quê? O status da sua entrega. Isso também é informação no processo de logística. Quem lida com a logística não pode pensar que ela é somente a ponta do iceberg do processo.
Muito pelo contrário. E aí, claro, nós temos aqui a imagem de um iceberg para mostrar o quê? O quanto podemos errar em subjugar o objeto ou uma situação. Nós enxergamos apenas 3% do iceberg. Olha a grande estrutura que está por baixo dele. Então, se você acha que logística é somente pegar e entregar um produto, reveja seus conceitos. Esse é um mapa conceitual do que é logística. Nossa, vídeo, mas parece que ele está um pouco mais disperso, mas vamos lá. 3 informações que são essenciais. Ela tem exigências, alguns cuidados e alguns exemplos. Na parte do que é logística, nós temos que é a redução de prazo de entrega, nós temos aumento de qualidade, controle e identificação de oportunidades. O que é a identificação de oportunidades? Se eu tenho um caminhão frigorífico que está indo de Campo Grande para São Paulo na época da Páscoa, é um caminhão frigorífico? É. Ele tem condições de sair daqui levando carne, chega em São Paulo, descarrega esse produto, é higienizado e tem condições de trazer o quê? Chocolate na época da Páscoa. Pronto. Isso é aproveitar a oportunidade. É claro, tem outros exemplos que vocês devem conhecer da sua cidade, mas vamos falar somente deste por enquanto. A atividade de logística também, ela prevê o quê? Recursos tecnológicos, e aí toda a cadeia tem que estar envolvida, desde o caminhão que sai, motorista, suporte técnico, suporte avançado, concessionárias, tudo isso tem que estar o quê? Informatizado, de maneira que quando você precisar, você tenha o acesso. Exemplificando, nós temos que pensar em prazo de entrega, ruptura, ou seja, está trazendo o produto, quebrou o caminhão, está tendo uma manifestação que bloqueou a estrada, você tem que fazer o quê? Procurar alternativas para fazer com que o produto chegue até o cliente final. Esse mapa conceitual, ele é um exemplo do que é a dimensão que nós temos da logística. Então, ela cuida de transporte, ela cuida da administração, certo? Armazenamento de mercadoria, planejamento do fluxo de controle de materiais, serviços e informações, funções sistêmicas, é uma vantagem competitiva na cadeia de suprimentos. A empresa que pega o produto, vende e consegue entregar num tempo adequado, com qualidade, tem vantagem competitiva? Tem. Custo de entrega. Tem um termo chamado ECR, que é Efficient Customer Response. O que significa isso? É o relacionamento que eu tenho com o cliente. Eu tenho que dar uma resposta rápida para o cliente. Então, quando nós falamos de resposta eficiente, meu filho, se você comprou e espera em 15 dias, eu vou procurar te entregar em 10 dias. É claro, os 15 dias que eu coloco é uma margem de erro. Então, eu posso entregar antes ou entregar depois. A empresa que busca vantagem competitiva, ela vai querer o quê? Entregar antes. Planejamento de produção, enfim. São muitas as tarefas atribuídas ao sistema de logística. Por isso que não dá para pensar que é somente pegar um produto e entregar que encerra a nossa tarefa. Quais são os fatores de complexidade para o sistema de logística hoje? Proliferação de produtos. Quantos aparelhos celulares tem diferentes na sala de aula hoje? Se tiver 3 alunos, provavelmente nós já teremos 3 aparelhos. Se tiver 15 alunos, pronto. Globalização. Fato, nós estamos com um mercado muito agressivo, muito competitivo, o que nos leva a essa informação que está bem aqui no centro. Menor ciclo de vida dos produtos, vestuários eletrônicos. As meninas que são ligadas na moda, que ficam ali antenadas, prestando atenção em tudo que acontece, ela sabe que o vestido que ela comprou hoje, ela tem que usar amanhã, porque no final de semana ele já está o quê? Fora de moda. Eletrônicos. O produto que você comprou ontem, ele hoje já está defasado. Maior exigência de serviço. O que é o JIT? Just in time. Comprei hoje, quero a entrega amanhã e essa entrega tem que acontecer. Entrega e montagem. ECR novamente. Eficiente Customer Response. Resposta rápida para o cliente. E um outro fator de complexidade é a segmentação de clientes, de canais e de mercados.
Nós temos um mercado hoje no Brasil que ele está muito diferenciado. Antigamente eram pai, mãe e filhos. Nós temos mulheres que moram sozinhas, nós temos homens que moram sozinhos, nós temos casais de idosos. A família mudou muito. Então eu tenho que pensar o quê? Nessa segmentação. Quais são os canais de distribuição que eu vou ter para chegar até essa família? Quais são os canais que as empresas vão utilizar para fazer a divulgação dos seus produtos para chegar até essas famílias? Logística reversa. E aí quando nós falamos de logística reversa, nós já estamos encaminhando para o final desse nosso encontro. A logística reversa, ele consiste em canais de pós-venda, pós-consumo, que é o quê? O fim do processo. Quando você compra um carro, quando você leva esse carro lá na concessionária para fazer o quê? A revisão de 10 mil, 5 mil quilômetros, é logística reversa. Você está voltando à origem do produto para fazer o quê? Uma manutenção, paga, claro, mas ali você vai ter a oportunidade de ter outros serviços. Mas a empresa que faz esse serviço de logística reversa, ela quer saber o que você pensa do produto que você adquiriu. Ela quer saber se esse produto está atendendo ou não às suas necessidades. Ela quer saber muito mais a respeito do cliente, muito mais do produto. É uma forma que ela tem de ter contato com seus clientes, com seus produtos, ali no ambiente, no dia a dia. A pior situação para uma empresa é quando ela faz a logística reversa por defeitos. Aí é ruim. Por quê? Ela tem que chamar toda uma estrutura, ela tem que montar uma estrutura para atender alguns produtos que danificaram, que deram perca de qualidade, e aí a logística reversa entra como essa ferramenta. Vantagem: contato direto com o cliente final, acesso ao seu produto e vantagem competitiva. A empresa que tem um sistema de logística reversa, ela tem vantagem competitiva. A logística tradicional pensa no seguinte: produto, fábrica, cliente. A logística reversa trata do seguinte: produto, cliente e retorno para a empresa. Então nós temos aqui algumas imagens que retratam muito bem o que é logística. Nós temos os canais de distribuição, trem, caminhão, avião, navios. Nós temos uma pessoa trabalhando ali num centro de distribuição. Nós temos um globo envolvido por embalagens de papelão, que a maioria das cargas são, mesmo que esteja inserida em um container, ela está lá o quê? Protegida por um papelão, por uma caixa, claro, revestida com outros produtos para não danificar o material. E aí, claro, uma imagem somente para descontrair um pouco, uma pessoa levando um pouquinho, né, de produto reciclável, que é a parte da logística reversa, ou na indústria, na parte de materiais, são aquelas empresas que vão fazer o quê? Um processo de transformação. E aí, nosso último slide fala sobre a logística terceirizada. Você tem que ter um cuidado com o seu produto. E a pessoa que vai lidar com o seu produto também tem que pensar como você. Se não pode acontecer de você querer carregar uma quantidade do material e perder. A empresa que está levando o seu produto quebrar, o entregador no caso ali, vai passar por algumas dificuldades. Por quê? Porque somente 2 rodas do quadriciclo dele vão aterrissar com ele. As outras 2 caíram pelo ar. No caso do nosso amigo ali no centro, são 5 pessoas em cima de uma moto. E é muito comum em outros países esse tipo de conduta. Nós temos ali um pallet que tentou transportar um míssil, uma bomba nuclear não, mas uma bomba, e ali, por sorte, não veio detonar, senão essa imagem não seria possível de ser visualizada. E um caminhão na parte de indústria de mineração. Então, eu agradeço a todos pela paciência e pela presença. O e-mail foi informado, nós vamos lá, ovidiobatistajunior@gmail.com. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse encontro sobre patrimônio público, tudo aquilo que nós podemos utilizar no dia a dia, mas que não pagamos diretamente, não pagamos em moeda ali na hora, avenidas, ruas, praças. Nós temos materiais que são utilizados para o nosso bem, produção de produtos como celulares, relógios, cama onde você vai chegar em casa hoje vai descansar um pouco,
E logística, que é aquele processo que você que comprou um produto espera receber ele de maneira que você possa utilizar no seu dia a dia. Meu nome é Ovidio Batista Júnior e o nosso encontro encerra aqui. Uma boa noite, fiquem com Deus.